Então, é um prazer darmos início a mais uma tertúlia aqui da nossa Academia de Medicina de São Paulo. Por favor, sentem-se. E essa é uma reunião especial, é uma reunião que convencionou-se a diretoria da academia de dedicá-la à memória dos colegas dos confrades que nos deixaram no ano passado. Nós não pudemos incluí-los todos, teve o programa dessa reunião foi fechado um pouquinho antes do final do ano, mas certamente dois queridos confrades que nos deixaram serão lembrados o ano que vem. Essa, então, é uma sessão Saudade 2023, e nós iniciaremos essa sessão com uma memória dos colegas que nos deixaram, realizada pelos seus sucessores e amigos. Já vou anunciá-los e anunciar a sequência. Outro anúncio importantíssimo desta reunião é que nós tivemos, por 79 votos favoráveis, a eleição da nova chapa que substituirá essa gestão aqui na academia, encabeçada pelo queridíssimo Hélio Belliomini. Não, ficou pior. Nessa gestão, teríamos a vice-presidência Walter Albertoni, secretário-geral Sérgio Libonati, secretário adjunto Flávio Quiliti, primeiro tesoureiro Paulo Pego, segunda tesoureira Marilene Rezende de Mello, Juarez Moraes Avelar, como diretor cultural, diretor de comunicações Edmundo Chada Baracat, na comissão de patrimônio Guido Arturo Palomba, Giovanni Guido Cerri e eu, Conselho Científico Lina Mara Batistella, Ramiro Coleone Neto e Sônia Maria Rolim Rosa Lima. Muito bem, anuncio também a tertúlia de março, que será a saga de ilustres médicos sergipanos em terra de Bandeirantes, e será ministrada por William Eduardo Nogueira Soares, presidente da Academia de Medicina de Sergipe. É um grande prazer nós contarmos nessa reunião com a presença dos doutores Macedo e Jurandir Ribas, que confrades que dirigem a Academia de Medicina do Paraná. É uma satisfação, então, contar aqui com vocês. Temos aqui a José Maria, Avelar, Nilcio, Libonati, Marilene, a nossa querida Lisete, viúva do nosso queridíssimo. Hoje de manhã tive a oportunidade de também me referir a ele numa reunião lá na ginecologia da Faculdade de Medicina da USP, para a qual o Edmundo Baracat gentilmente me convidou. Meu querido Macedo, nosso presidente da Associação Médica Brasileira, e confrade César, nosso querido César Eduardo Fernandes, nosso caríssimo Guido Palomba, Hélio Belliomini, Jurandir Marcondes, Pompeu e senhora Ana Pompeu, nosso caríssimo Cláudio Santilli, aqui o Congresso de Alto Nível de Ortopedia, Cláudio Santilli junto com o Tarcísio Eloy, a Dagmar Andriolo, Flávio Quiliti, o nosso Pinheiro Franco, Teles e Líbio, sempre um prazer revê-lo, muito bom estar com vocês. Cada um dos apresentadores terá 10 minutos, e para lembrar, é um tempo muito exíguo, mas é o que nós temos nessa tertúlia, lembrar a memória dos que os precederam. Nós iniciaremos com a professora Heloísa Silva Dutra de Oliveira Bonfá.
Eu vou começar, antes de apresentar a Heloísa, me desculpando muito por não ter estado consigo ontem num momento muito importante da Faculdade de Medicina, que foi uma recepção à ministra da Saúde, a professora Anísia Trindade, mas eu fui requisitado pelo nosso secretário de Saúde, que estava muito bem nos representando à mesa, para ir à Secretaria de Segurança para acompanhar uma discussão sobre Cracolândia, o que é uma coisa para lá de difícil, mas era a missão daquele momento. Então, eu fui privado do prazer de estar lá próximo da nossa querida confreira Heloísa, e num momento tão importante da faculdade. Mas consigo, a caríssima Heloísa Bonfá, a palavra, por favor. Então, boa tarde. Então, todos estão ouvindo? Está ouvindo, então, perfeito. Então, boa tarde a todos. Eu queria, inicialmente, cumprimentar o nosso presidente, Dr. José Luiz Gomes do Amaral, da Academia de Medicina de São Paulo, todos os confrades e confreiras que estão presentes e online, e dizer, primeiro, que o evento ontem foi um evento que nós tivemos um grande sopro de esperança, nós lotamos um teatro inteiro da faculdade, não tinha lugar para tantas pessoas que vieram, e você, mesmo de longe, estava bem representado. Nós sentimos que esse apoio é um apoio que a gente recebe sempre, não importa estando presente ou não, e o evento foi um sucesso. Nós ficamos muito felizes de receber, e com todas as coisas que foram comentadas aqui, a abertura para a academia, o compromisso com a ciência, o que nos motivou muito neste evento. E queria dizer que lembrar a memória dos que nos antecederam é sempre um aprendizado, é uma obrigação que nós temos, então eu me sinto extremamente privilegiada com esta oportunidade de estar aqui, relembrando a memória do professor Dr. Álvaro Eduardo de Almeida Magalhães. O professor Álvaro foi filho de Abílio Teixeira de Magalhães e de Eubetina Sintra de Almeida Magalhães, e, infelizmente, ele nos deixou, né, em 23 de janeiro deste ano, de 22. Desse ano. Opa. Então, o professor Álvaro, ele se graduou na Faculdade de Medicina da USP em 1952. Em 57, ele fez um doutorado em Ribeirão Preto sobre doenças tropicais. Então, ele teve uma trajetória, né, que depois ele é muito conhecido na área de radiologia, mas começou pela área de doenças infecciosas. E, em 1973, ele foi professor livre-docente pela Faculdade de Medicina da USP, e depois, em 80, professor titular em radiologia também pela Faculdade de Medicina da USP. Em 1967, ele se tornou membro titular da Academia de Medicina de São Paulo, pela cadeira número 49, cujo patrono foi Rafael Penteado de Barros. Em 1990 a 94, ele se tornou vice-diretor, depois diretor da Faculdade de Medicina da USP, com o afastamento, né, do nosso diretor, que se tornou ministro. E de 90 a 94, ele foi membro e presidente do Conselho Deliberativo do Hospital das Clínicas. E em 95, ele aposentou-se e recebeu o título de professor emérito da Faculdade de Medicina da USP. E eu queria agora ressaltar em 2 slides as principais realizações do professor Álvaro. Ele trouxe a primeira ressonância magnética de 1,5 Tesla a um hospital público no Brasil. Hoje nós já estamos, né, aqui no Hospital das Clínicas com a ressonância 7 Tesla, mas 1,5 era um grande avanço na época. Ele também trouxe a primeira ultrassonografia e tomógrafo para o HC. E foi ele que fundou o serviço de punção com agulha fina para o diagnóstico de câncer.
E esse foi um avanço muito grande na área desse diagnóstico e também a possibilidade assim, de treinamento dos nossos residentes médicos do Hospital das Clínicas. Mas ele considerava a maior realização da vida dele, que era a realização de um sonho, que era a criação, em 1994, do Instituto de Radiologia do HC-FMUSP. O Instituto de Radiologia do HC-FMUSP hoje é uma potência, né? E ele considerou que esse foi o maior sonho da vida dele, e ele deu uma entrevista um pouco antes de se aposentar, onde ele fala que ele se aposentava com tranquilidade, porque ele tinha realizado o sonho dele, que é deixar o marco do Instituto de Radiologia para o Hospital das Clínicas. Para a gente ter uma noção do que é o INRAD, né, que é o Instituto de Radiologia, em 2022, o INRAD realizou mais de 200 mil exames, foram atendidos quase 160 mil pacientes, realizou 13 cursos com 531 alunos e tem em andamento, em 2022, 56 projetos de pesquisa. O INRAD, ele é constituído, na verdade, de duas áreas, né? Ele tem uma radiologia convencional intervencionista, ele trabalha com radioterapia, faz a imagem das doenças de mama, que é o CEDIM, e tem o núcleo técnico-científico de diagnóstico por imagem. Então, nesse prédio, nós temos, então, todas essas áreas que foram desenvolvidas ao longo do tempo, muitas delas foram depois da saída do professor Álvaro, mas foi ele que plantou essa semente, que muito nos orgulha, que hoje o INRAD é conhecido nacional e internacionalmente. Nós temos também uma área que não pode ser desprezada, que é uma área muito importante, não é um prédio tão imponente, mas ele faz parte do INRAD, é o Centro de Medicina Nuclear, que foi pioneiro no desenvolvimento de radiofármacos produzidos por Ciclotron. E continua fazendo essa área, tem uma contribuição muito importante. Nós temos aqui diversos convênios nacionais e internacionais de projetos que são realizados com essa metodologia. E faz também a parte de radiofármacos para tratamento e pesquisa, principalmente as principais linhas são oncologia e neurologia. E para finalizar, eu queria deixar aqui um lema que ele falou, que é o principal lema que ele tinha na vida dele, é que nada resiste ao trabalho. E essa é a mensagem foi a última mensagem que ele deixou na última entrevista que ele deu, e uma entrevista que ele deu falada, e ele falou que ele queria deixar essa mensagem para os alunos e para todas as pessoas que fossem continuar levando esse legado para frente. Então, agradeço imensamente a oportunidade, e aí fica a mensagem do professor Álvaro para todos nós. Muito obrigada. Obrigado, professora Heloísa. Muito bom nós hoje estarmos também dentro da diretoria da Faculdade de Medicina da USP, junto consigo, e eu entendo que a sua vida também é muito inspirada nessa mensagem do Álvaro. Muito bom. Com certeza, obrigado. Gostaria de passar a palavra ao nosso caríssimo professor José Maria Soares Júnior, professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP, que nos lembra querido Carlos Alberto Salvatore. Eu penso que para uma lembrança plena do nosso caro Salvatore, o professor José Maria pode, se quiser, usar do piano também e tocar um pouco. Eu gostaria de agradecer o convite, o honroso convite estar hoje para contar um pouquinho da história do professor Carlos Salvatore. Gostaria de, inclusive, agradecer a presença da esposa, a senhora Lisete, aqui, e também gostaria de agradecer porque ela me cedeu material para poder apresentar um pouquinho da história dele hoje.
Estou muito honrado, porque o professor Carlos Salvatori, além de ser um membro, um confrade aqui da Academia de Medicina de São Paulo, ele foi uma pessoa importante na fundação e até no desenvolvimento do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia, em especial na disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina da USP. Então, primeiramente, gostaria de falar que ele nasceu em 1917, em uma época que também nasceram várias pessoas ilustres, né, tanto nacional como internacional. Ele vem de uma família italiana nobre, veio de Rosano, na Calábria, e teve de vir aqui porque lá estava na época que eles partiram da Itália, durante a formação na própria Itália. Teve que ter a guerra, e nessa guerra ele acabou deixando a sua cidade para vir para o Brasil. O pai do professor Salvatori. E o professor Salvatori nasceu em São Paulo e na infância ele morou na rua São Carlos do Pinhal, que nós conhecemos muito. Ele estudou no colégio Dante Alighieri e lá aperfeiçoou muito o italiano dele, tanto que ele teve, quando passou para o colégio Rio Branco, uma dificuldade. Tanto que ele teve que fazer várias adaptações, porque o italiano dele era perfeito, mas não era igual ao português. Ele teve 2 esposas, a senhora Silvia e aqui de novo a senhora Lisete. Então, gostaria de agradecer a sua presença. E o que marca, que nem foi comentado no começo, que ele foi um grande pianista. Tanto que ele conta que ele foi participar de um show de calouros e foi desclassificado. Mas foi desclassificado não porque ele tocava mal, porque eles falaram que tinha que ser para amadores e acharam que ele era um profissional no piano. Ele foi atleta, foi formado na amada Escola Paulista de Medicina em 17 de dezembro de 42. E lá ele acompanhou o professor Silas Matos, aí decidindo acompanhar obstetrícia e ginecologia. Foi convocado para a Segunda Guerra e lá ele conheceu um outro professor brilhante, o professor Alípio Corrêa Neto, onde ele aprendeu muita cirurgia e muitas técnicas. Ele participou também do Departamento de Fisiologia do Instituto Biológico em 1945 e começou realmente na ginecologia no ambulatório de esterilidade da Clínica Obstétrica da Faculdade de Medicina, na época o serviço do professor Raul Briquet, na maternidade de São Paulo. Depois ele teve o primeiro trabalho no Brasil com o registro de contrações tubárias, o método de Rubin, aonde você passa um gás e escuta para ver se tem a passagem pelas tubas. Na época foi revolucionário, até para saber se tinha obstrução tubária. Aí ele passou por várias maternidades, Matarazzo, Modelo, onde conheceu também nessas maternidades o professor Domingos Delácio, mas o grande mestre, o fundador da cadeira 19, o professor Medina, foi o grande norte na vida do professor Carlos Salvatori. Tanto que no livro dele conta com muito carinho essa participação. O professor Medina, então, se torna catedrático de ginecologia da Faculdade de Medicina da USP em 1945. Por isso que houve depois a migração do professor Salvatori da Escola Paulista para a Faculdade de Medicina da USP. E ele começou na Clínica Ginecológica do Hospital das Clínicas em 20 de outubro de 1948. Conheceu também o professor Otaviano Alves de Lima Filho, que foi professor titular da disciplina de ginecologia da Escola Paulista de Medicina, e passou também pelo Instituto Butantan de Saúde. Depois ele finalmente foi para a área da ginecologia, tanto no Centro de Saúde Santa Amaro, como da Santa Cecília. Mas o destaque dele, principal, foi realmente seus estágios internacionais, aonde ele conheceu e conviveu com figuras brilhantes no mundo da ginecologia. Ele foi, primeiro, conhecer o professor Charles Stevenson
Depois ele passou pelo professor Arthur Koff, na Clínica Esterilidade, na Northwestern Medical School em Chicago. Vocês podem ver essa vista? Eu também tive nessa universidade em 2000 e 2001, onde eu fiz parte do meu doutorado. E essa é a visão que a gente tem da Avenida Chicago. Até hoje, eu tenho, se vocês forem lá, nós vamos ter a mesma visão que o professor Salvatore teve na época dele. Uma excelente instituição. E um grande amigo dele, que ele coloca muito no livro, foi o professor Meigs, do Wertheim Meigs. Era o grande cirurgião da época nos Estados Unidos e foi uma pessoa que desenvolveu muita cirurgia para curar o quê? O câncer de colo uterino no estádio 1 e 2, que matavam muitas mulheres, inclusive nos Estados Unidos naquela época. Depois ele teve com o professor Novak, Telinde e Nicholas Eastman, na John Hopkins Hospital. Teve também na Columbia University, com o professor Howard Taylor, que é um grande professor naquela época. E depois ele passou também pela Cornell University, com o professor Gordon Douglas. Esses estágios foram marcantes na vida dele, ajudaram inclusive depois no doutoramento, nas teses que vieram a seguir, tanto o doutoramento como a livre docência. E ele seguiu para os seus estágios. Nos seus estágios, ele ainda conheceu o professor Papanicolaou e fez várias discussões a respeito de citologia com o Dr. Jorge Papanicolaou, que foi realmente um dos testes no mundo todo que ajudou na detecção precoce do câncer do colo uterino. E depois ele veio para a Europa. Ele conta a aventura dele, naquela época não tinha avião, era barco, né? Então ele conta que tanto a ida daqui com os Estados Unidos, depois de lá para a Escócia, levaram alguns dias e semanas para chegar. E na Escócia ele esteve lá com o professor Robert Kaler, e depois foi para Londres, teve também com o professor McClure Brown. E aqui uma vista que eu mostrei para vocês da Escócia, principalmente de Edimburgo, onde ele estava, que é um lugar lindíssimo. E lá ele aprimorou ainda mais as suas técnicas e seus conhecimentos em ginecologia. E aí ele volta ao Brasil e faz seu doutoramento na cristalização do muco cervical. Significa isso? É uma ação do estrogênio modificando o muco cervical, mostrando a época da ovulação. Para as pessoas que trabalham com esterilidade, isso foi um grande avanço naquela época. E, posteriormente, ele fez sua livre docência no ano seguinte, que usou o fator vascular na etiopatogenia da hemorragia disfuncional. E nessa defesa, ele apresentou uma técnica de Mayo-Ward para esterectomia vaginal com prolapso total. Tanto que muitos colocavam que ele foi tão bem nessa técnica, foi tão preciso, com tantos detalhes, que eles achavam que essa técnica tinha que ser modificada. Tinha que ser técnica de Mayo-Ward Salvatore, pela precisão da cirurgia que ele fez na época. E aí ele vem para a Faculdade de Medicina da USP, se torna chefe da enfermaria em 1955, chefe da residência médica do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia em 65 e professor titular da disciplina de ginecologia em 1972. Ele formou muitos profissionais e essa é uma das listas, que ele tem 11 professores livre-docentes formados por ele, 21 doutores, 24 mestres e também vários outros professores, inclusive aqui uma foto que tem a professora Ângela, quase no centro do lado do professor Salvatore, da clínica ginecológica daquela época. E ele se tornou professor emérito em 1987. Teve vários prêmios, ele foi condecorado, inclusive o Papa recebeu o professor Salvatore no Vaticano, e ele tem uma lista de livros e publicações que ficaram ilustrando a vida de vários ginecologistas, não naquela época, mas até hoje.
Além disso, ele participou de várias sociedades, inclusive da Academia de Medicina de São Paulo, desde 1957. E ele tem também, fundou no Centro de Estudos em Ginecologia Obstetrícia, Mastologia, Endoscopia Ginecológica Obstétrica do Hospital Beneficência Portuguesa, e essa entidade tem o nome dele, entidade Professor Carlos Alberto Salvatore. E ela é ilustre até hoje. E ele recebeu vários prêmios, foi comendador da Ordem do Mérito Republicana, do Instituto Cultural da Fraternidade Universal e várias outras homenagens. O professor Salvatore foi sempre uma personagem muito ilustre e uma pessoa que convivia com várias sociedades, dando sua opinião, seus ensinamentos e sua luz. Tanto que ele teve, inclusive, homenagem do Estado de São Paulo, depois que ele aposentou, mostrando o vigor dele, com a dedicação que ele tinha pela profissão que ele gostava, garantir ânimo a especialista, o professor Carlos Salvatore, que naquela época já tinha 81 anos e ainda era ativo. E um exemplo para muitos outros ginecologistas. Mas, o que eu queria deixar finalmente, ele partiu em 17 de fevereiro de 2022 e deixou duas frases que é exemplo para todos. A primeira: ser forte para saber quando se é fraco e ser orgulhoso e inflexível na derrota, mas humilde na vitória. E eu acho que uma frase que também ele falava sempre, que é importante para todos nós, inclusive também para os mais jovens, o exemplo vem sempre de cima. Então, eu falei um pouquinho do professor Salvatore, a história dele é maravilhosa. Inclusive, gostaria de agradecer a senhora Lisete aqui presente pela oportunidade de ter emprestado o livro. Então, fiquei muito satisfeito. E a todos os colegas, professores, os confrades e confreiras, pela oportunidade de falar uma pessoa ilustre, o professor Salvatore, no qual estou hoje na disciplina dele. Muito obrigado. Muito obrigado, confrade José Maria Soares Júnior. Quando eu vejo a fotografia do professor Salvatore, com a qual o confrade José Maria iniciou essa reunião, eu me lembro de uma observação muito interessante que me fez o professor Pinotti, lá na Associação Médica Brasileira. Na Associação Médica Brasileira, nós temos um quadro do professor Alípio Correia Neto. E o Pinotti, uma vez, nos fez uma visita, olhou aquele quadro e disse: José Luiz, não gosto desse quadro. Eu não gosto desse quadro do Pinotti, do Alípio, porque esse quadro mostra um Alípio apático. E o Alípio tinha um sorriso inteligente, um sorriso que ele traduzia uma certa ironia, uma certa brincadeira, mas muita inteligência. Esse quadro não está bem aqui na Associação Médica Brasileira. Eu vou fazer uma doação de um quadro do professor Alípio que eu tenho e que é o que está hoje na Associação Médica Brasileira. E fez essa doação, nós tivemos essa cerimônia, foi muito interessante. Bom, e esse quadro foi pintado pela Heidi. A Heidi era a mulher do nosso professor de gastroenterologia cirúrgica lá da escola, o Schibli. E ela era pintora e ela fez um quadro muito interessante. O Schibli era muito próximo do Alípio. Então fez portanto, na Associação Médica Brasileira, hoje nós temos um quadro que reflete muito bem quem era o Alípio.
E quando o nosso confrade José Maria mostrou a fotografia do nosso Salvatore, o Salvatore tinha sempre um sorriso nos lábios, sempre. O sorriso era marca registrada do Salvatore. E você não podia ficar de mau humor quando ele entrava na sala com aquele sorriso. Era um sorriso que me lembrava muito o sorriso ao qual se referia o Pinotti. É um sorriso inteligente, um sorriso de quem está entendendo tudo que está acontecendo, né? E um sorriso que transmite um entusiasmo a todos os que estão presentes. Então, isso é a mensagem que me traz o sorriso do nosso caro Salvatore. E que saudades eu tenho desse sorriso. Que saudade desse sorriso. Ele faz muita falta, o sorriso do Salvatore. Bom, Salvatore talvez tenha me dado alguma coisa que eu nunca soube e fiquei sabendo nesta reunião. Eu nasci pelas mãos do Sila Matos e é possível que o Salvatore estivesse na sala. É bem possível que o Salvatore estivesse na sala. Eu preciso perguntar para minha mãe quem é que estava na sala, enfim, se ela se lembra disso, mas essa é uma história interessante. Bom, eu não posso atrapalhar o andar da carruagem aqui e eu passo a palavra ao nosso caríssimo Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho, que nos lembra a memória do Geraldo Medeiros Neto. Tarcísio, por favor. Primeiro, eu quero agradecer a todos, aos caros confrades, confreiras, a oportunidade de estar aqui falando de um colega que foi meu professor, que virou meu médico, e eu, por essas voltas que o mundo dá, acabei me tornando seu médico. Então, a gente teve uma interação muito grande, é realmente uma grande honra estar aqui hoje falando do Geraldo Medeiros. E falando em sorriso, em bem-humorado, quem conheceu o Geraldo sabe que o Geraldo era um dos sujeitos melhor humor que eu tive a oportunidade de conhecer. Um sujeito muito bem-humorado e bem com a vida, sempre satisfeito. A cadeira 33, o patrono é Antônio Barros de Ulloa Sintra, e o seu antecessor, meu antecessor, Geraldo Antônio de Medeiros Neto, de quem nós vamos falar. Para falar do Geraldo Medeiros, eu vou falar um pouquinho, antes de um passo para trás, falar um pouco do Ulloa Sintra, porque tem um relacionamento muito próximo entre os dois e como se desenvolveu a carreira do Geraldo. O Ulloa Sintra nasceu em 13 de setembro de 1907, formou em 1930, na época era a Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, que depois foi incorporada em 1934 na fundação da USP, foi uma das unidades que participou da fundação da USP. Ele assumiu a disciplina de clínica médica na Faculdade de Medicina em 1950. E ele teve um grande envolvimento e foi responsável pelo desenvolvimento da endocrinologia, não só dentro da casa, da Faculdade de Medicina, mas no Brasil como um todo. E era um sujeito realmente muito à frente do seu tempo, dinâmico, trabalhador, multitarefas. Foi reitor da USP de 1960 a 63. Ele foi o primeiro presidente do Conselho Superior da FAPESP e ficou por um longo período como presidente do Conselho Superior, e quem conhece FAPESP sabe o que significa isso para a pesquisa do Estado de São Paulo e do Brasil como um todo. Foi secretário de Estado de Educação de São Paulo de 67 a 71. E ele teve um grande desenvolvimento, a grande atividade dele, que foi a parte do desenvolvimento dos estudos da tireoide. E aí que as biografias dos dois vão acabar se misturando. Geraldo Medeiros nasceu em São Paulo, em 5 de junho de 1935, formou pela Faculdade de Medicina da USP em 59, fez residência em clínica médica por 2 anos, depois fez mais 2 anos de especialização em endocrinologia. Depois desse período, ele recebeu essa bolsa de estudos da Jamie Picker Foundation, foi passar um período de 63 a 65 em Harvard, na clínica de tireoide. Então, eu vou colocar aqui o Geraldo contando essa história dele. Eu acho hoje talvez o maior especialista no Brasil, da América do Sul, um dos maiores do mundo, enfim. Qual foi a atração ao estudante? Quando é que você escolheu? Depois que eu me formei,
depois que fiz residência, aquela coisa toda, aí eu entrei em contato com um grande cientista dos Estados Unidos que trabalhava praticamente, ele estudava muito a tireoide, que naquela época tinha pouca coisa ainda descoberta, né? E eu consegui uma bolsa e acabei para os Estados Unidos, fui para Boston, para Harvard Medical School, coisa importante. Fiquei lá 2 anos. Quando eu voltei, eu estava totalmente enamorado, apaixonado, totalmente caído pela tireoide. Então eu fiquei assim, Então, esse era o característico geral. Muito bem-humorado, falava bem, fala fácil, contava história, e ninguém é melhor do que ele para contar a parte da sua história. Aí ele volta para o Brasil, volta para São Paulo, ele vai assumir um cargo de professor na primeira clínica médica da Faculdade de Medicina da USP, que era justamente chefiada por Ulloa Sintra, que era o patrono da cadeira 33, que é o patrono. Foi chefe do laboratório de tireoide no Hospital das Clínicas e na Faculdade de Medicina, desenvolveu uma carreira brilhante em termos assistenciais, pesquisa, fez o seu doutorado em 67, livre docência em 73, foi professor associado da faculdade em 89 e depois professor sênior. E se continuou atuando por vários anos como professor sênior também. Fora isso, teve inúmeras outras atividades. Eu vou destacar algumas só para que a gente possa ser. Ele foi um dos grandes defensores da iodação do sal, então, para a prevenção de doenças crônicas de tireoide. Ele tinha uma bandeira muito grande que era isso aqui. Ele foi responsável por criador dessa ONG, que é o International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders, que fez trabalho em vários países em desenvolvimento, países com dificuldade para a iodação do sal. Foi também fundador e presidente da Associação Brasileira para Estudos da Obesidade, chegou a trazer o Congresso Mundial de Obesidade para o Brasil, que na época foi um feito. Tem registrado a publicação de 281 artigos científicos, 12 livros, e esse, como destaque novamente, foi o presidente desse Congresso Internacional de Obesidade realizado na cidade de São Paulo. E, além disso, ele tinha várias outras atividades, e uma delas era essa que a gente vai mostrar assim, é a divulgação de vários conceitos, de várias... a gente podia chamar de filosofia de vida, que é interessante escutar o que ele vai falar. E eu sempre digo aos meus pacientes uma outra coisa. O ato de comer deve ser uma peça de teatro, em 2 atos. O primeiro ato é o seguinte, primeiras 5, 6 garfadas. Para, larga o garfo. Então, esse é um conceito que até hoje a gente pode já usar agora aqui no momento. Mas assim, ele era um sujeito, quem conversou com ele sabe que ele era assim o dia inteiro. Qualquer hora que você encontrasse com ele, na faculdade, ou em situação formal, informal, era um sujeito bem-humorado, de bem com a vida. Infelizmente, nos deixou em 21 de janeiro de 2022. Foi casado por mais de 62 anos com Suzana, com a esposa de uma vida inteira. Filhos Marcelo, Fábio, Camila, Fernando e vários netos. Lucas, Diogo, Gabriela, Pedro, Guilherme, Mariana, Gabriel, Rodrigo, Luiz Felipe. E uma família unida, bonita, com convivência muito, muito agradável. E por essas voltas que o mundo dá, como eu disse, eu comecei como seu aluno, virei colega, virei médico dele e grande amigo também. Bom, um abraço, Geraldo. Muitíssimo obrigado, caro Tarcísio. Eu gostaria de passar agora ao José Píndaro Pereira Plese. Vai nos falar sobre ele, nosso companheiro de tantos anos aqui da Academia de Medicina de São Paulo, Luiz Fernando Pinheiro Franco. Por favor, Luiz Fernando. Bom, muito obrigado pelo convite. Eu não fiz projeção porque eu achei melhor ir contando algumas coisas que eu marquei aqui no meu alfarrábio. O Píndaro era um homem extremamente interessante e, às vezes, de difícil diálogo, no sentido de ser mais constrito, mais fechado.
E eu não tive oportunidade, infelizmente, nós regulamos de faixa etária, embora fôssemos assistentes do professor Gilberto Machado de Almeida. Mas ele teve algumas passagens na minha vida que eu admirava o Píndaro. Uma ocasião, nós estávamos na praia, a única vez que nós nos encontramos fora da Faculdade de Medicina, e o Píndaro virou para mim e falou: Luiz Fernando, nós estamos no começo, relativamente no começo de carreira, e eu já operei várias situações de tumor de base de crânio, não sei o quê. E você? Falei: Píndaro, eu não operei nenhum. Eu ainda estou aqui nos primórdios da neurocirurgia. Daí ele falou: Luiz Fernando, parabéns. Eu também não. Ocorre que, quando eu faço essa pergunta para os nossos colegas da nossa faixa etária, todo mundo já operou N+1 casos de tumores de base de crânio. E essa coisa, ele falou: olha, parabéns. E eu falei: Píndaro, nós temos que ser corretos, como você também o é. Uma outra ocasião, eu correlacionei o nome dele com o poeta Píndaro, que eu vou ler. Píndaros, poeta grego, viveu de 522 a.C. a 443 a.C., também conhecido como Píndaro de Cinescefale, ou Píndaro de Beócia. Foi um poeta grego, autor de Epinícios ou Odes Triunfais. E a ele se atribuiu a célebre frase: homem, torna-te no que és. Aí que eu relaciono uma situação que eu soube do Píndaro, quando, lá no Hospital das Clínicas, viu um R1 ou R2, gente no começo da neurocirurgia, se lavando, e ele perguntou: escuta, mas você vai operar o quê? E esse principiante respondeu: vou operar um aneurisma cerebral. O Píndaro, perplexo, teve um comportamento fantástico, porque se fosse o meu chefe, professor Gilberto Machado de Almeida, ele ia simplesmente expulso da residência. E o Píndaro, aí que vem essa frase: homem, torna-te no que és, com uma benevolência imensa, aplicou essa frase a esse jovem que estava desavorado e mostrou que ele deve tornar-se o que ele era, um indivíduo principiante que jamais poderia operar um aneurisma cerebral. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei minha carreira como neurocirurgião, eu pensei: aneurisma cerebral é coisa complexa. Você tem que tomar decisões em segundos, quando eventualmente estoura um aneurisma. E o Píndaro mostrou, com essa frase, homem, torna-te no que és, que ele ensinou esse jovem, porque mais tarde eu tive contato com esse jovem, poderia ter sido expulso da residência, que aquilo o impressionou profundamente. Ele falou: puxa, eu preciso me tornar o que eu sou, um principiante. E isso foi muito bonito da atitude do Píndaro. Eu gostaria de citar algumas coisas sobre a vida dele. Que nem eu falei, Píndaro era conosco, pelo menos, era um pouco fechado, nós éramos da mesma faixa etária, ele é um pouquinho mais velho que eu, então eu vou ler alguma coisa da carreira dele. Então, Píndaro, José Píndaro Pereira Plese, nasceu na cidade de São Manuel, aqui em São Paulo, em 22 de março de 43. É filho de Alberto Plese e Maria José Pereira Plese. Realizou o curso médico na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, de 65 a 70, colando o grau em 5 de janeiro de 71. Fez residência médica em neurocirurgia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 71 a 73. Você veja, pouco tempo. Naquela época, nós tínhamos 3 anos de residência.
era absolutamente impossível você se tornar um neurocirurgião. Quando acabou meu terceiro ano, eu vi que não dava, fiz 6 anos. E depois, zanzando pelo mundo, mais 6 anos, para você ter segurança nas suas cirurgias neurológicas. E se dedicou à carreira universitária de maneira brilhante, sendo um professor enérgico, justo, educado, e tinha uma qualidade que é essa que eu falei: homem, torna-se no que és. Ele poderia, naquele momento, eu tenho certeza que o professor Gilberto teria expulsado esse rapaz da residência, mas ele teve um comportamento de sábio. Posteriormente, dedicou-se, conforme eu falei, na carreira universitária, galgando os postos de auxiliar de ensino em 76, depois professor mestre em 78 e doutor em 80. E em 81, livre docente. Depois se tornou professor associado de neurocirurgia em 88. Obteve o mestrado com a tese Contribuição para o tratamento cirúrgico da crâniosinostose da sutura coronária unilateral. Olha que interessante. Em geral, as cirurgias de sutura coronária é bilateral. Ele fez um trabalho muito bonito. E outra coisa que ele enfatizava muito bem, que chamava atenção, é a economia no sangramento. Você operava crianças e era catar-hemácia. E muitos jovens e até alguns indivíduos com mais experiência queriam andar correndo com essa cirurgia de cranioestenose, e a complicação era a criança tomando sangue sem parar, com as complicações do excesso de sangue. Então, ele fez uma tese muito bonita. Depois, ele fez o doutorado na mesma linha, contribuição para o tratamento cirúrgico da desostose crânio-facial, doença de Cruzon. Pouca gente trabalhava com Cruzon. É uma cirurgia complexa que, muitas vezes, você tem que ter a assessoria de um cirurgião plástico junto. Não é brincadeira o Cruzon. E ele fez uma tese muito bonita. E depois, a livre docência foi contribuição para o tratamento cirúrgico da crânioestenose simples da sutura sagital. É muito interessante, porque a crânioestenose simples não é tão comum. Em geral, a crânioestenose é bilateral. Você faz uma sutura coronária, uma abertura coronária, e daí a coisa fica mais tranquila. Ele publicou 18 trabalhos científicos em periódicos nacionais e 5 em revistas estrangeiras. Não é fácil publicar em revista estrangeira. Eu vejo pelo meu filho a luta que ele teve para escrever um livro pela Springer Verlag de 800 páginas. Foi uma luta hercúlea, eu não consegui. Depois, pela TM, ele publicou outro livro, e eu me lembro que foram anos de batalha e ele conseguiu. E eu digo a ele que eu virei assistente dele. É muito interessante esse aspecto. E no exterior eu mesmo publiquei pouca coisa. Talvez eu acho que eu não tenha publicado nem 5 trabalhos científicos. Ele é autor de 28 capítulos de livros e ministrou 80 conferências em congressos, jornadas e cursos médicos. E aqui é referido que ele é membro das seguintes entidades: Associação Paulista de Medicina, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Sociedade Internacional de Neurocirurgia Pediátrica, Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, Sociedade Brasileira de Neuroradiologia, a Sociedade Internacional de Neurologia Infantil, Associação Brasileira de Neuropsiquiatria Infantil, Academia Brasileira de Neurocirurgia e Academia Brasileira de Neurologia. É interessante esse aspecto abrangente, porque, de modo geral, o neurocirurgião é um péssimo neurologista. É verdade. Eu tive a sorte de ser... Eu sou, vamos dizer assim, sobrinho em segundo grau do professor Oswaldo de Freitas Julião, que foi o meu mestre no sentido de ir para neuro. Ocorre que o professor Julião me disse: bom, venha para a neurologia clínica e
eu te dou a minha clínica. Daí eu vi o seguinte, o que eu ia fazer? Eu fazia um belo diagnóstico, não tinha ressonância de tomografia, você tinha que fazer uma suspeita de diagnóstico pelo exame neurológico. E depois você tinha que dar o quê? Nada. Tratar convulsivo. Então eu fiquei frustrado e falei para o professor Julião, eu vou para a neurocirurgia. O professor Julião ficou muito aborrecido com essa situação, e daí eu vi, com o tempo, o avançar da neurologia clínica. Hoje, o neurocirurgião que tem a coragem de dizer que é neurologista clínico, já é um cápsis diminúcio para ele. Então, tem mais uns dados sobre o Píndaro, que ele é casado e ingressou como membro titular da Academia de Medicina de São Paulo em 7 de dezembro de 94, se tornou emérito e o primeiro ocupante da cadeira 110 desse sodalício, cujo patrono é o Rolando Ângelo Tenuto, o grande mestre da neurocirurgia brasileira. O Píndaro deixou um exemplo de homem inteligente, simples, bondoso, compreensivo, como eu citei naquele caso do residente que queria operar um aneurisma, e um exemplo para todos os seus colegas. Eu diria que o Píndaro tinha uma coisa interessante, que ele pautava. É muito simples. Ele dizia, eu me lembro bem, falando uma frase um pouco mais bonita, que o estudo diuturno leva à fuga das divagações perfunctórias tão curiais entre quem? Entre os ociosos, abúlicos e valetudinários. E hoje, da eternidade, ele brilha, como a Gandarela brilha ao dardejar meridiano. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Luiz Fernando. Eu passaria a palavra aqui ao nosso caríssimo confrade Adagmar Andriolo. E antes que o Andriolo venha a fazer uso da palavra, eu queria só lembrar que o nosso caro Luiz Garcia Alonso era um colega muito querido, muito querido, entre seus alunos, entre os seus companheiros de faculdade, em função da sua expressão sempre afável e a sua disposição de sempre ajudar. E por essas coincidências do destino, o Luiz Garcia Alonso é sucedido pelo Adagmar Andriolo, que tem exatamente as mesmas qualidades e desfruta exatamente do mesmo prestígio entre bondade sua. Lá na comunidade da Vila Clementino, lá da Escola Pós-Medicina. Portanto, é muito bom ouvi-lo, você, Andriolo, falar sobre o Alonso. Por favor. Bom, muito obrigado. São palavras provindas da amizade e da sua generosidade. Eu também não fiz nenhuma apresentação e vou me permitir ler, justamente pela relação que nós tínhamos. Eu temia que a emoção superasse a minha capacidade limitada de memória, então eu me permito ler. Então, referindo como uma honra poder homenagear a memória do nosso colega e amigo, acadêmico Luiz Garcia Alonso, ocupante da cadeira número 37, cujo patrono é o professor Dr. Manuel Dias Abreu, e tendo como predecessores os notáveis professores Jair Xavier Guimarães e Jacques Crispin. O Alonso, como nós o chamávamos, tomou posse na Academia de Medicina em abril de 2015. Ele era filho de imigrantes espanhóis, nasceu aqui em São Paulo, 6 de dezembro de 1969. Ele era casado com a nossa colega Gláucia Simonce de Oliveira Alonso, com quem teve uma filha, a Mariana. Aos 20 anos de idade, ele entrou na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, e ao final do curso, em 1994,
ele decidiu seguir a carreira acadêmica, mas sem abandonar a clínica. E ele especializou-se em genética médica, uma ciência talvez ainda em desenvolvimento naquela ocasião, né? E ele optou por fazer essa especialização na Escola Paulista de Medicina, em 1997, e desenvolvendo uma tese de mestrado intitulada Estudo Genético Clínico das Criniostomoses Isoladas e Associadas. E essa tese foi o marco inicial da linha de pesquisa de todo o segmento dele. Ele, em 1998 a 2002, ele desenvolveu uma tese de doutorado com um título muito semelhante, só que ele acrescentou também aspectos moleculares. Então, ele aproveitando e com o entusiasmo, com o conhecimento, ele acrescentou à genética e aos estudos clínicos de genética os recursos de diagnósticos moleculares. A partir de 99, ele atuou como consultor de genética médica e aconselhamento na Associação de Assistência à Criança Deficiente, a nossa AACD. E nessa instituição, além de consultor, ele foi coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa, coordenador científico do curso de pós-graduação, Métodos de Tratamento de Deficiências Físicas e Gestão Organizacional dos Centros de Reabilitação. Ele foi presidente do 4º Congresso Internacional de Medicina de Reabilitação, da AACD, do 1º Congresso Internacional de Ortopedia Pediátrica, também da AACD, e um traço que revela a vocação social do Luiz Garcia. Ele foi presidente do 9º Congresso Internacional de Reabilitação da Oritel. Oritel é uma organização internacional de teletons, que é aquela maratona televisiva que visa arrecadar dinheiro para propiciar tratamento para pessoas que não têm recursos financeiros, né? Ele desenvolveu atividades como consultor e aconselhamento genético na clínica e laboratório de genética da Escola Paulista de Medicina e do Hospital Albert Einstein. Em 2002, ele prestou concurso para a livre docência da Escola Paulista, no Departamento de Morfologia, Genética, assumindo em seguida a chefia da disciplina. Ele desenvolveu um algoritmo que serviu de apoio e serve de apoio diagnóstico para as craniosinostoses isoladas e associadas, que é o tema da linha de pesquisa dele por todo o tempo, né? E esse algoritmo permite a tomada de decisão mais segura e mais simples, diferenciando pelo menos 200 diferentes causas de síndromes que cursam com essa dismorfia. Em 2009, ele obteve o título de professor livre-docente, no Departamento de Morfologia também, com uma tese também com um nome parecido ao do mestrado e doutorado. Só que aí ele acrescentou aspectos anatômicos, biológicos do desenvolvimento e aspectos genético-clínicos e moleculares, evidenciando que ele cada vez mais se preocupava em chegar às origens daquelas alterações anatômicas que ele descrevia, né? Algumas das suas atividades mais significativas incluem a descrição de mutações de genes dos receptores dos fatores de crescimento dos fibroblastos, lembrando que ele tratava ou estudava dismorfia óssea, dismorfismo ósseo. Então, fibroblasto é um elemento fundamental para isto, né? E ele também foi relator do primeiro caso na literatura da síndrome de Creuson, que há pouco referida aqui, e descrevendo especificamente a mutação do gene responsável por esta síndrome. Isto foi um trabalho publicado
em revistas importantes na área de genética humana. Ele apresentou mais de 130 trabalhos em congressos nacionais e internacionais, e um desses trabalhos constituiu na descrição de uma nova síndrome malformativa, caracterizada por crâniosinostose, catarata congênita e alterações distais das extremidades de 4 indivíduos afetados. E ele estudou ao longo de 3 gerações estes indivíduos. Esse relato foi batizado como Síndrome de Crâniosinostose Catarata de Passos Bueno e foi registrado no American Journal of Humanity Genetics e em alguns outros catálogos de doenças genéticas humanas. Na vida associativa, o Luiz atuou como presidente do Departamento de Genética Médica da Associação Paulista de Medicina, membro do Conselho Científico da Associação Médica Brasileira, representando a Sociedade Brasileira de Genética Médica. Na própria EPM, ele foi membro titular do Comitê de Ética Médica, membro da comissão redatora de diversos regimentos, não só da pós-graduação, mas também de genética, mas também no programa de pós-graduação de Biologia Estrutural e Funcional. Ele foi fundador e membro titular da Comissão Processante Permanente da Unifesp, supervisor do programa de residência, membro titular da Comissão Especial de Pós-Graduação de Biologia Estrutural e Funcional da escola. Ele participou de mais de 220 bancas examinadoras, entre especialização, mestrado, doutorado e livre docência. Escreveu 3 livros, sendo que 2 deles em parceria, e aí uma outra faceta interessante do Luiz, a coautora desse livro é uma pianista, né? E musicista, a Viviane dos Santos Louro, que é um ícone no ensino de educação musical para indivíduos com deficiência física e intelectual. E também escreveu mais de 20 capítulos de livros. Recebeu diferentes e vários títulos e prêmios científicos, concedeu diversas comunicações à mídia, escrita, rádio, televisivas, abordando sempre temas de anatomia humana e genética. Tem cerca de 50 artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais de relevância, com mais de 600 citações. Ele ministrou aula de anatomia humana e genética para todos os cursos do campus São Paulo, da Escola Paulista de Medicina. No campo de extensão, ele coordenou diversas atividades, cursos extracurriculares, na área de morfologia, né, para acadêmicos, também de outros campos da Escola Paulista de Medicina, e também para cursos de enfermagem. Ele orientou 20 dissertações de mestrado, 6 teses de doutorado, além de numerosos trabalhos de conclusão de curso e iniciação científica. O nosso Luiz Alonso sempre foi uma pessoa muito amada pela sua família, seus amigos, e muito admirado e respeitado pelos alunos e colegas de pesquisa. Filho, pai, marido, amigo, professor exemplar. Sempre disposto a ajudar quem quer que precisasse do seu apoio. Foi dedicado à família e à escola, e teve uma vida produtiva em todos os sentidos. Nem mesmo o acidente vascular cerebral, ocorrido em 2016, abateu o ânimo da sua dedicação e de sua vontade de ajudar. Lutou bravamente contra as limitações decorrentes desta enfermidade, sem perder o bom humor e o senso de responsabilidade. O acadêmico Luiz Garcia Alonso faleceu em 23 de agosto de 2022, aos 52 anos de idade, deixando na memória de todos nós que o conheceram gratas lembranças e sólidos conhecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, caro confrade Andriolo, e eu passaria imediatamente a palavra ao nosso confrade César Eduardo Fernandes, que nos recorda a Lígia Bush Iverson.
César. Bom, boa tarde aos caros confrades e confreiras. Quero dizer que é uma honra estar oficialmente como confrade, colega de cada um de vocês, pela primeira vez oficialmente aqui na Academia de Medicina do Estado de São Paulo. Eu acho que o que nós estamos aqui hoje, quero agradecer então o convite ao Zé Luiz, aproveitar para parabenizar o nosso novo presidente, Hélio Bigliomini, desejar uma gestão mais profícua possível. E o que nós estamos fazendo hoje aqui, que é reverenciar a memória de quem nós estamos sucedendo, não é? E cada um aqui fez com muita emoção, reverenciou com muita emoção cada um dos confrades que os antecederam. E eu percebi na fala de cada um que falaram com muita emoção porque tiveram uma convivência próxima, né, com os colegas que os antecederam. Não é o meu caso aqui, né? Eu não tive a honra, a primazia de conhecer a homenageada, que é a antecessora da cadeira que hoje eu ocupo, que é a doutora Lígia Busch Iverson. Portanto, me sinto como aquele indivíduo que vai dar uma aula e ele não tem experiência prévia com o assunto. Então, ele vai buscar nos livros e acaba dando uma aula, mas ele não pode falar com a propriedade que eu vi com que cada um de vocês falou, né, dos seus antecessores. E eu não tive a primazia de conviver com a professora Lígia. Certamente, muitos de vocês aqui, confrades, falariam muito melhor da professora Lígia do que eu vou falar. Portanto, fico devendo esse lado do conhecimento, da convivência, que infelizmente não me foi possível ter com a professora Lígia, né? A professora Lígia tem, acho que, uma singularidade nessa academia, pelo que eu pude entender. Ela ingressou como membro da academia, e ocupou a cadeira, né, do seu pai, não é? Que era Reinaldo Kuntz-Butsch, né? A cadeira número 120. Acho que isso é uma primazia que poucos têm, né? De vir a ter a possibilidade de ocupar a carreira do seu pai. Acho que isso fez a ela muito bem por ter tido essa oportunidade. Ela ingressou, então, na academia em abril de 1991. Ela também foi membro emérito da Academia, da American Society of Tropical Medicine and Hygiene e da Academia da História da Medicina, além de outras entidades em que ela foi participante ativa. Em relação à sua família, à sua vida, o que eu pude levantar é que ela nasceu no interior do estado, não é? Em Limeira, 4 de novembro de 1930. Eu vejo que muitos membros dessa academia vieram do interior do estado, né? Então, o interior do estado é um grande provedor de membros da Academia de Medicina do Estado de São Paulo. Filha, como eu mencionei, do médico Reinaldo Kuntz-Butsch e da professora Leontina Silva Busch. Ainda criança, ela veio de Limeira, mudou-se para São Paulo. Foi casada com João Antônio Iverson e teve 3 filhos, 5 netos e teve a oportunidade de ter uma bisneta. Faleceu aos 90 anos, não é? Há um ano atrás, aproximadamente, em 30 de janeiro de 2022, apenas 2 meses após o falecimento do seu esposo. Algo que eu vejo que é mais ou menos comum nos casais idosos, né? Morre um logo a seguir e, curiosamente, não sei por quais razões, também se vê a perda do outro cônjuge. Formação acadêmica. Ela iniciou seus estudos na Escola Caetano de Campos, né? Tradicional Escola Caetano de Campos, e posteriormente concluiu sua educação no ensino médio colegial, no Colégio Estadual Presidente Roosevelt. Cursou medicina na Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo, formando-se na 37ª turma em 20 de dezembro de 54. A partir de 73, 20 anos depois da sua formatura, ela especializou-se em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública também da Universidade de São Paulo. A carreira profissional, atuou como médica pediatra
durante 17 anos no Hospital das Clínicas, também na Santa Casa de Misericórdia de Londrina, e em 2 unidades sanitárias da Secretaria de Saúde, em região da periferia aqui da capital paulistana. A partir de 73, já como médica sanitarista, ela trabalhou na Secretaria de Saúde de São Paulo, na organização do Serviço de Vigilância Sanitária aqui da Grande São Paulo, implantando e dirigindo a seção de epidemiologia do Departamento Regional de Saúde da Grande São Paulo entre 75 e 79. A partir da década de 70, ela dedicou-se à carreira universitária, atuando aí sim em pesquisa e docência na Escola de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Durante o curso de medicina, já havia trabalhado como visitadora sanitária, então já tinha esse pendor vocacional na divisão de tuberculose da Secretaria de Estado de São Paulo, né? Secretaria de Saúde. Aos 17 anos, já com 17 anos como pediatra, atuou em unidade de Secretaria da Saúde na periferia, como eu mencionei, do Estado de São Paulo. Essas experiências a sensibilizaram para a importância das ações preventivas em saúde pública, especialmente em relação à população mais carente, consolidando sua convicção e dedicação a esse tema, né? Na Faculdade de Saúde Pública da USP, ela seguiu a carreira docente, iniciada em 74, né, como professora assistente doutora e professora associada, obtendo, após, melhor dizendo, obter o título de livre-docente em 1991. Em 97, né, depois de 14 anos de ter migrado para a Faculdade de Saúde Pública, ela tornou-se, por concurso, professora titular de epidemiologia. Aposentou-se em 98, né, logo a seguir de assumir a titularidade, mas continuou a participar de bancas, publicações, pesquisas e assessorias em suas áreas de especialização. O seu acervo de pesquisas realizadas caracteriza-se pela especialização em epidemiologia das doenças infecciosas, especialmente meningite meningocócica, né, encefalite por arbovírus. Meningite meningocócica, acho que aqueles que são mais antigos aqui hão de lembrar, no ano de 1974 nós tivemos uma grave epidemia por meningite meningocócica. Eu era estagiário do Emílio Ribas, eu me lembro que não havia nem luvas para a gente fazer as punções lombares, e nós mergulhávamos a mão ao longo do dia numa bacia com mertiolate, ao final do dia íamos para casa com as mãos vermelhas de mertiolate, porque fazíamos punção sem luvas, estava a calamidade da epidemia de meningite naquele tempo. Algo inesquecível. Eu fui para o Emílio Ribas para ver doenças infecciosas, não vi absolutamente nada, porque no Emílio Ribas só tinha meningite meningocócica naquele período. Também trabalhou com encefalite por arbovírus, tema de pesquisa do seu doutorado, e uma das pesquisas mais citadas em relação à sua biografia. E a partir de 86, trabalhou também com pesquisas sobre antavírus. Desenvolveu relação de trabalho e intercâmbio com pesquisadores internacionais, especialmente do CDC e da Yale Arbovirus Research Unit, nos Estados Unidos, juntamente com pesquisadores do Instituto Evandro Chaga e do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, para a realização de pesquisas e instalação de um ambulatório lá na Faculdade de Saúde Pública para testes imunoenzimáticos dirigidas à pesquisa de antígenos e anticorpos do arbovírus. Em colaboração com pesquisadores da United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases, após 86, desenvolveu pesquisas com o antavírus, né? Publicações, colaborou ativamente, né, nas atividades da vida universitária, participou de inúmeros congressos nacionais e internacionais e contribuiu com mais de 80 artigos em capítulos de produção científica, tanto nacionais quanto internacionais, aqui citados apenas os mais importantes, as revistas que ela pôde praticar, boa parte delas aqui no estado de São Paulo, nos dando a honra também de uma publicação na revista da Associação Médica Brasileira, na nossa RAMB hoje, que é uma revista certamente conhecida de todos os senhores. Qual foi o legado, para concluir, né?
a doutora Lígia Busch-Everson, alinhando o interesse pela pesquisa e a carreira docente, contribuiu para a formação de toda uma geração de sanitaristas e pesquisadores em epidemiologia, maiormente lá na Faculdade de Saúde Pública da USP. Gostaria de ter recheado a minha apresentação de um conteúdo de convivência, em que eu pudesse dar depoimentos pessoais sobre a doutora Lígia, mas certamente vocês aqui da academia, há mais tempo nesta casa, onde lembrar dela com o carinho que certamente ela merece de cada um de nós. Obrigado. Muitíssimo obrigado, confrade César Eduardo. Passaria a palavra ao confrade Juarez Moraes Avelar, que vai nos lembrar Munir Miguel Cury. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de dizer que recebi com alegria e tristeza, com felicidade e infelicidade, o amável convite do Dr. Zé Luiz para falar de um grande amigo, que, ao contrário do Dr. César, que mencionou, tive uma convivência de 35 anos com o Dr. Munir Cury. E me sinto muito à vontade para falar sobre ele, tanto por aspecto profissional, médico, científico, como do aspecto político, que convivemos muito bem na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O Dr. Munir Cury, ele é membro titular da Academia de Medicina de São Paulo, da nossa academia, entrou em 1997, e ele teve a gentileza de me pedir para fazer a sua apresentação aqui na nossa academia. Ele ocupou a cadeira 14, o patrão professor Vitor Espina, ele nasceu em 21 de outubro de 35, aqui em São Paulo, e faleceu também em São Paulo em dezembro de 2022. O doutor Munir é graduado em Medicina pela Escola Paulista de Medicina, especialização em cirurgia plástica no Hospital de Clínicas da USP, e fez curso de pós-graduação no serviço do professor Converse, em Nova York, que eu também tive o privilégio de completar minha formação com ele, e doutorado em cirurgia geral pela Faculdade de Medicina da USP. As suas atividades associativas, que ligam muito a mim, foi presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional de São Paulo, a meu convite. Eu disputava a segunda gestão como presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em âmbito nacional, e o convidei para dirigir a Regional de São Paulo no mesmo período que eu fui presidente pela segunda vez. Ele foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica em 92 e 93, e também, com nosso apoio, a presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica de 94 e 95. Durante a sua gestão como presidente da sociedade, conduziu os destinos da nossa entidade com competência e primorosa dedicação, cumprindo o amplo calendário de eventos científicos com impecável organização. E, como consequência da sua eficiência de administração, alcançou recurso suficiente para adquirir mais uma extensa área física que ampliou significativamente a sede da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, até então na Avenida Pacaembu, aqui em São Paulo. O doutor Munir, conforme os estatutos da nossa sociedade, ele tornou-se membro vitalício do Conselho Deliberativo, que também eu sou, e continuou emprestando colaboração marcante para a nossa sociedade, que é uma característica muito importante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que os ex-presidentes continuam na ativa administração da entidade. O Dr. Munir é autor de numerosos artigos e capítulos de livros científicos, ele era figura de destaque em diversos eventos da cirurgia plástica e em outros setores da medicina, sempre transmitindo os seus vastos conhecimentos técnicos. É criador da técnica de transplante capilar por unidade de folículos, que representou um importante desenvolvimento no tratamento da calvície, que atualmente é importante setor da especialidade no Brasil e no cenário internacional, que é tema de um dos meus próximos livros de cirurgia plástica, O Futuro da Cirurgia Plástica, que eu vou abordar na minha imaginação como será o tratamento da calvície no futuro, daqui a algumas décadas. O Dr. Munir era um competente conhecedor da anatomia, ministrava excepcionais aulas com belíssimas ilustrações de desenho de peças anatômicas de todas as regiões do corpo humano. Ele tornou-se eleito da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica no ano de 1992, 94, 95, e quando eu organizei a jornada
em Campos do Jordão, no Jornada de Cirurgia Estética, não hesitei em convidar o doutor Munir para participar do nosso programa científico, lá estava ele presente. Então, a nossa relação começou exatamente em 1982, quando eu organizei esse evento. A Regional de São Paulo, na presidência do doutor Itamar Estoqueiro, convidou o doutor Líbio Martírio Júnior, que é nosso colega aqui, confrade aqui da academia, brilhante historiador e, inegavelmente, o maior conhecedor da história da cirurgia plástica brasileira e uma das maiores autoridades da cirurgia, do conhecimento da história da medicina aqui no Brasil. E publicamos esse livro, com a participação do doutor Itamar, do doutor Líbio e eu, publicamos esse livro da história da Regional de São Paulo, em que estava lá presente o doutor Munir pela sua brilhante gestão na Regional de São Paulo. E, por oportunidade da minha última gestão, em 91, organizei o Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica aqui em São Paulo. O doutor Munir, como presidente da Regional de São Paulo, ele foi o diretor direto da organização do evento. Tivemos uma parceria muito frutífera, muito importante, que sedimentou ainda mais na nossa amizade de muitos anos. Aqui a solenidade de abertura do Congresso, em 1991, eu era presidente da sociedade e o doutor Munir era presidente da Regional de São Paulo, uma parceria muito proveitosa e frutífera entre nós que nós tivemos. E outra vez, em parceria com o doutor Líbio Martírio Júnior, tivemos a ideia de publicar o livro de História da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica em 2019, para relatar os 70 anos da nossa sociedade. E lá estava o doutor Munir, outra vez, junto conosco, como ex-presidente, emprestando a sua colaboração, a sua participação ativa como membro da nossa sociedade. E na área de divulgação leiga, o doutor Munir escreveu esse livro aí de imagem, sua escolha, e me deu a honra de escrever o prefácio, que eu fiz com muito prazer, e ele fez uma dedicatória muito carinhosa, muito simpática, e com isso o doutor Munir é, inegavelmente, foi um colega brilhante, deixou muitos legados. Eu tive a oportunidade de conviver com ele durante quase 40 anos de convivência próxima, e me deixou muita saudade a sua partida, e faço esse relato com alegria e, ao mesmo tempo, com tristeza da ausência do doutor Munir. Muito obrigado. Muito obrigado, caríssimo Avelar. E, concluindo a nossa sessão da saudade deste ano, Guido Arturo Palomba sobre Vladimir Bernick. Guido, por favor. Boa noite. Boa tarde a todos mais uma vez. É uma honra e um prazer estar aqui nesta seletíssima mesa, talvez juntando com os que estão online, talvez seja uma das mais importantes do Brasil. Quero cumprimentar a todos e cumprimento em nome do nosso presidente José Luiz Gomes do Amaral, presidente da Academia de Medicina de São Paulo e da Associação Paulista de Medicina. Jurandir Ribas, presidente da Academia de Medicina do Paraná. César Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira. Hélio Belliomini, presidente da Academia Cristã de Letras, recém-eleito presidente da Associação da Academia de Medicina de São Paulo. Líbio Martiri, presidente da Associação Brasileira de História da Medicina. Juarez Avelar, presidente eleito da Academia Cristã de Letras. E assim vai. Marilene Rezende de Mello, presidente da Sociedade Mundial de Mulheres Médicas. E assim são todos. E no online também a professora Heloísa Bonfá, diretora da Faculdade de Medicina da UFSC, assim são todos. Eu não vou citar porque têm os seus cargos de presidentes e de diretores. Mas eu gostaria de cumprimentar todas as senhoras e senhores e cumprimentar os familiares dos homenageados, os familiares do professor Álvaro Magalhães, Carlos Alberto Salvatore, Geraldo Medeiros, José Píndaro Pereira Plese, Luiz Garcia Alonso, Lígia Iverson e Munir Cury. Eu faço na pessoa da minha querida amiga Lisete Salvatore, que foi
a esposa, a mulher do professor Carlos Alberto Salvatore, enfim, que a emoção não me deixa falar mais. Bem, eu tenho 10 minutos para falar, agora 9 ou 8, para falar do Vladimir Bernick. É impossível. É impossível, mesmo depois dos oradores que aqui estiveram, fica muito difícil fazer uma síntese, uma breve síntese, uma apertada síntese da vida do professor Vladimir Bernick, que foi um grande escritor de livros, de artigos, participou de bancas, presidiu congressos, vida muito laboriosa e fecunda. Então, eu escolhi um detalhe para contar do professor Vladimir Bernick. Ele foi professor de psiquiatria e eu fui aluno dele. E estou falando dos idos do início dos anos 1970. Ele era professor de psiquiatria na Faculdade de Ciências Médicas de Santos. E ele foi um grande divulgador e um dos grandes mestres da psicanálise. A psicanálise, os senhores sabem bem que ela é, entre aspas, enfim, me perdoem a simplificação, ela é pansexual. Mas o professor Vladimir Bernick, ele dava aula e ensinava a leitura de desenhos de árvore, desenhos de casas, de figuras humanas, de rabiscos. Então, numa sala de aula, sempre tem aqueles que são mais, digamos, que gostam de fazer uma piada. E nós, lá em Santos, naquela cidade maravilhosa, tinha um deles, que eu não vou falar o nome, porque hoje ele é o dirigente de uma grande entidade médica, mas não vou falar o nome, mas ele era um dos mais brincalhões. Então, o que ele fez? Entrou na sala antes do professor Vladimir Bernick e desenhou na lousa um grande falos. E as folhas eram vaginas. E quando o professor Vladimir Bernick, que estava ensinando os traços, como ler, quando ele entrou na sala, olhou, aí alguém perguntou para o professor Bernick: professor, o que o senhor acha dessa pessoa que desenhou esse falos com vaginas? O professor Bernick virou-se e contou a seguinte história. Olha aqui. Freud estava esperando o trem numa estação de Viena, fumando um charuto. E chegaram 3 alunos do Freud e foram brincar com o Freud. Professor, o que o senhor está fazendo com esse charuto na boca? Aí o Freud virou-se e falou: olha aqui, existem momentos na vida que um charuto é apenas um charuto. E virou-se para a turma e falou: olha, esse desenho, vocês querem saber o que eu acho? Isso é apenas um desenho mal feito, enfim, feito para brincar com o professor. Fulano, por favor, vem aqui apagar. E foi exatamente quem tinha feito o desenho. O senhor vem aqui apagar. Então foi lá esse nosso colega, apagou a lousa, aí ele voltou-se para a sala, para sentar na cadeira. O professor Bernick, Vladimir Bernick, falou: não, o senhor está expulso. E ele, sem falar nada, foi expulso da sala. Aí todo mundo ficou perplexo. Como que o professor Bernick foi descobrir que foi o nosso colega que fez esse desenho? Aí alguém perguntou: professor, mas como que o senhor sabe que foi ele que fez esse desenho e acertou, como se diz, na mosca, né? Ele falou: olha, eu dou aula para vocês há 6 meses. Então eu percebo. E nesta sala, neste grupo, só existe um canhoto.
Só existe um canhoto. E o desenho que foi feito na lousa era de canhoto. E como esse aluno ele é um pouco indisciplinado e todo mundo deu risada, né? Eu chamei ele para apagar a lousa para ver com que mão que ele apagava para poder me certificar. E ele é canhoto, por isso que eu fui para fora. Então, esse era o professor Vladimir Bernick. E aí, eu depois me formei, perdi o contato com o professor e mais de 20, 25 anos depois, o professor liga, eu estou no consultório, o professor liga, eu falei, puxa, professor, quanto tempo? Ele falou, olha, eu exijo a sua presença, eu quero, de qualquer maneira, a sua presença numa perícia que vai ter na Cúria Metropolitana de um frade, um monge, eu gostaria que você participasse. E eu fui, depois de cerca de 25 anos de formado. Eu fui e lá estava o professor Bernick ainda ensinando. Foi uma tarde que o professor passou periciando e ensinando, depois de 25 anos, eu ainda aprendendo com o professor Bernick lições extremamente maravilhosas. Depois ele entra na academia e por aquela felicidade do acaso, onde todos os astros, digamos assim, eles estão em conjuntura, professor Vladimir Bernick vem ocupar a cadeira número 68, que é de Osório Taumaturgo César, que foi o grande psicanalista brasileiro do início do século XX, que também se dedicou muito à arte dos alienados mentais. E foi casado com Tarsila do Amaral, o professor Osório César. E assim eu nunca mais me separei do professor Bernick, fiquei até os últimos dias dele, de vida, fiquei aprendendo com o professor, convivendo com uma pessoa extraordinária. Por favor, dá para pôr a imagem dele, por favor, Moni? E fiquei aprendendo até os últimos momentos, a felicidade de ter o professor Bernick junto comigo. E assim, com a imagem dele, com a imagem do professor Bernick, eu me despeço e uma boa tarde a todos. Muitíssimo obrigado a todos. Foi uma reunião inspiradora, como esperado. E eu hoje precisaria ter me afastado aqui da reunião antes da sua conclusão, que eu tenho uma reunião um bocado complicada lá na Secretaria de Saúde. Mas eu achei que não poderia existir nada mais importante do que ficar até o final dessa reunião, e eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo sobre essa questão. Existe mais uma outra razão para eu não sair antes da conclusão da reunião, é que essa é a minha última tertúlia nesta posição. Portanto, eu tenho que agradecer a todos vocês o imenso apoio que vocês me deram durante essas 2 gestões na Academia de Medicina de São Paulo. Foi muitíssimo prazeroso. Nós tivemos 2 anos só de satisfação. É muito difícil, todos vocês já conduziram organizações de diferentes naturezas, é muito difícil você não passar momentos de apreensão, de tensão, de desgosto, né? Mas é impressionante, a Academia de Medicina de São Paulo nunca me deu o menor dissabor. E cada reunião foi melhor do que a que precedia, e nós só tivemos satisfação. E isso em função do ambiente que aqui se criou. O ambiente, alguém me falava aqui no início da reunião, não, você precisa ter alguém agregador. Não, acho que não é nada disso. Desculpe discordar. Você precisa ter pessoas que estejam dispostas a agregarem-se.
Se o nível de entropia das pessoas que compõem uma associação é muito grande, não há quem consiga fazê-las viver em harmonia. E aqui os senhores representam a harmonia. Portanto, muitíssimo obrigado. Eu continuarei na academia, evidentemente, espero continuar durante muito tempo, é uma pretensão que eu tenho, mas noutra função, sabendo que eu sou muito melhor, que eu serei substituído com muitas vantagens pelo meu querido Hélio Belliomini. Muitíssimo obrigado a todos, e agora vamos para a academia.